seus corpos para se prostituir. Interessante que quantas vezes aquela mulher foi àquele poço de Jacó e nunca encontrou um profeta, um homem que ia mudar sua vida para todo sempre. Amém. Jesus estava naquele poço, naquele horário, ao meio-dia, esperando aquela mulher. A história é enfática em dizer que os discípulos foram à cidade dos samaritanos, chamada Sicar, para buscar comida, porque estavam fazendo a obra de Deus para o Senhor. E Jesus parou naquele poço um pouco, e aquela mulher veio tirar água. E quando ela se aproximou de Jesus, estranhou por ter um judeu ali naquele poço, naquele horário. Além do mais, Jesus falando, um homem falando com aquela mulher. É por isso que ela disse: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana água para beber? Porque ela bem sabia que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Quem eram os judeus? Quem eram os samaritanos? O judeu descendente de Isaac, de Jacó, de Abraão. E os samaritanos? Os samaritanos decidiam daquelas 10 tribos que se separaram, chamada tribo do norte, que foram destruídas pelas nações e se acabou-se. E os que nasceram, os filhos dessas 10 nações que se casaram com o povo de outras nações, era chamado de samaritanos. E os judeus não se comunicavam porque achavam os samaritanos um pessoal, um povo que não era digno de ser descendente de Abraão também, assim como ele era, e de Isaac e de Jacó. Consideravam o povo de inferior classe. Mas Jesus veio para quebrar paradigma e paradoxo. Jesus estava ali naquele horário, naquele poço, ao meio-dia. É por isso que ela estranhou de um homem judeu falar com ela que era samaritana, principalmente naquele horário, e principalmente quem era ele quando se revelou para ela. E ela disse: além do Senhor falar comigo que sou samaritana, ainda me pede água de beber? Aí Jesus olhou para ela e disse: se tu soubesse quem fala contigo, me pediria água, eu te daria água, e você beberia e nunca mais teria sede. Ela pensou que Jesus estava falando da água que estava no poço. E ela disse: e você é maior do que o nosso pai Jacó, que recebeu por herança do seu pai Isaac esse poço, e deu água dele aos seus filhos criados, suas ovelhas, seu gado. Como é que você me daria essa água? E como é que eu vou lhe dar essa água, visto que o poço é fundo? Há muitas barreiras, empecilhos, paradigmas religiosos que impedem muitas das vezes o homem se aproximar de Jesus. Sim ou não? Não é? A religião é um dos maiores fatores de afastamento do homem da criatura do seu Criador, do Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Porque religião não salva. Quem salva é Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário para perdoar, redimir todo pecador e transformar ele em uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Jesus, quando disse isso, ela disse: então me dê essa água para que eu tome e não retorne aqui mais para tomar. Quando ela fez esse pedido, ela não estava compreendendo ainda.
Aí Jesus, vá, tá certo, vá buscar o seu esposo e venha, traga ele. Ela disse, ah, Senhor, eu não tenho esposo. E Jesus olhou para ela e disse, ah, disseste bem, falasse sinceridade, verdade, porque já tiveste 5 esposos, e o que tem agora não é teu. E ela disse logo, olha, será que o Senhor é o profeta que os nossos pais falaram que era divino? Glória seja dada no nome de Jesus. O nosso Jesus, o que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele não faz acepção de pessoa, nem de religião. Ele quer que todo mundo se arrependa, aceita ele como Salvador e para ir morar no céu. Interessante, irmãos, que quando os discípulos retornaram com o pão materialmente para saciar sua fome, né? Eles se admiraram de ver Jesus, primeiro, falando com a samaritana, que eles não se comunicavam. Segundo, Jesus falando com a mulher no poço, naquele horário, né? Aí eles disseram, Senhor, mestre, nós trouxemos o alimento, o pão, a comida. E ele olhou para o discípulo, olha, uma comida e uma bebida